A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 1. E Romanos é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolos são pessoas que tiveram contato direto com Jesus e que escreveram ensinamentos para a igreja, para os seguidores de Jesus. E aqui no caso, Paulo, apóstolo de Jesus, escreveu essa carta para orientar os romanos, a igreja de Roma, para que eles pudessem seguir os ensinamentos de Jesus. E começando aqui a leitura, no versículo 1, Paulo, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nesse versículo nós vemos que Paulo apresenta três descrições a respeito de si próprio. Primeiro, ele fala: eu sou servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. A palavra servo vem de escravo, aquele que serve, aquele que obedece. Então ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Temos vivido dias, temos vivido tempos em que muitas pessoas dizem que seguem a Jesus, mas elas querem seguir a Jesus na forma que elas próprias estabelecem. Elas querem a salvação de Jesus. Elas querem a conexão com o Pai. Elas querem entrar no reino de Deus nos céus, mas elas não querem de fato servir a Jesus. Servir a Jesus, como o próprio verbo diz, servir significa fazer a vontade de Jesus. E Jesus disse que todo aquele que quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, primeiramente. O primeiro requisito para servir a Jesus é negar a si mesmo. Quer dizer, negar a si as próprias vontades, negar que a prostituição, a mentira, o adultério, a corrupção, a, a falsidade, a hipocrisia, é largar a sonegação dos impostos, o adultério, a infidelidade nos pensamentos, aquilo que você assiste na internet nas horas em que ninguém está por perto. Servir a Jesus é ter os mandamentos de Jesus no coração e não apenas falar com a boca, frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia, dizer que é servo de Jesus, mas mostrar pelas atitudes, pelos gestos e pelas palavras que não segue a Ele. As nossas palavras, gestos e atitudes é que mostram que nós somos servos de Jesus. E Paulo fala: eu sou servo de Jesus Cristo. Antes de tudo, eu sou um servo. E olha que Paulo não era uma pessoa sem privilégios. Ele era um fariseu. Ele foi criado aos pés de um homem importante, de um fariseu chamado Gamaliel, que era um dos principais dos sacerdotes. Paulo poderia ter uma vida como um rabino, sendo muito reconhecido e bem recompensado, exercendo a liderança como fariseu, mas ele recusou permanecer como fariseu no momento em que ele teve um encontro com Jesus. O encontro que ele teve com Jesus está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A Bíblia fala que ele estava com cartas do sumo sacerdote para ir até a Síria, para perseguir os cristãos. E quando ele estava no caminho em direção à cidade de Damasco, ele viu uma grande luz que o deixou cego e ouviu uma voz que disse, ele perguntou: quem fala comigo? Quem está aí?
e ele ouviu a voz dizendo: é Jesus, por que você me persegue? E no momento em que ele ouviu aquela voz, ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer? E Jesus disse para que ele entrasse na cidade e aguardasse que ele receberia a visita de um homem que daria instruções sobre o que ele deveria fazer. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que depois de alguns dias, Ananias foi até a casa em que Paulo estava, orou por ele recobrou a vista e então ele passou a seguir a Jesus. Paulo negou, deixou de ser um homem que caminhava para ser um fariseu, para ser um rabino, para ser um homem que poderia ser um líder dentro da igreja dos judeus. Ele negou todos os privilégios, regalias que ele poderia ter para ser um servo de Jesus Cristo. E esse Paulo, depois que passou a seguir, a servir a Jesus Cristo, a Bíblia fala, em várias passagens ele menciona que ele era sustentado pelos irmãos e ele fazia tendas como forma de obter o seu sustento e financiar as viagens missionárias para falar a respeito de Jesus. Então, Paulo, um homem que foi educado aos pés de um grande líder fariseu, que poderia ser um rabino e ter uma vida muito confortável, sendo uma liderança, aceitou ser um missionário, fazendo tendas, sendo sustentado pelas pessoas das igrejas. Esse Paulo, ele resolveu entregar a sua vida totalmente a Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Será que você tem sido servo de Jesus Cristo? Você tem feito a sua vontade ou a vontade que ele tem para a sua vida? Quem é de que você tem sido servo? Ou você tem sido escravo, servo do pecado? Você tem sido servo do pecado, da iniquidade, do mal. Paulo, ele fala: primeiramente eu sou servo de Jesus Cristo. Depois que nós somos servos, aí sim nós podemos receber um chamado para ser, ele diz, chamado para ser apóstolo. Então ele foi chamado para ser um apóstolo, para o seu propósito. O propósito de Deus para Paulo era que ele fosse um apóstolo, que ele fosse um mensageiro da palavra de Deus. Esse era o chamado de Paulo. Muitas pessoas dizem: estou na igreja há tanto tempo, estou pedindo a Deus para me mostrar qual o propósito dele para a minha vida, qual o chamado que ele tem para a minha vida. Mas não são servos de Deus. Antes de você receber a informação de Deus sobre qual é o chamado que ele tem na sua vida, você precisa ser servo, você precisa ser serva. Se você não serve a Jesus, se você não tem Jesus como seu Senhor, aquele que lidera, que guia a sua vida, mas você faz a sua própria vontade, segue nos seus próprios desejos, então não tem como você receber o chamado. Deus só chama aquele que é servo. Ele não chama aqueles que são donos da própria vida. Por quê? Quem é dono da própria vida está administrando a sua vida nessa vida terrena. Mas aquele que é servo de Jesus está ali na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, procurando saber a respeito do que a Bíblia orienta para poder servir a Jesus. Esse que é o servo, ele recebe o chamado, ele recebe a resposta sobre o propósito para a sua vida. Então aqui Paulo é servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra evangelho significa boa notícia. Ele está dizendo: eu fui separado para a boa notícia de Deus. Eu fui separado para falar a respeito, para pregar a respeito de Jesus, que é o Evangelho de Deus. A boa notícia de Deus é Jesus.
Ele é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio nessa terra como ser humano, venceu o pecado e ofereceu a sua vida, e com o seu sangue todos os que recebem Jesus recebem o perdão dos seus pecados e podem se tornar filhos de Deus. E Paulo fala que ele foi separado para o evangelho de Deus. Eu fui separado para falar a respeito de Jesus, que veio de Deus. Versículo 2: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então Jesus já havia sido prometido nas Santas Escrituras. Quando você lê principalmente o livro do profeta Isaías, você vê uma mensagem profética. Havia profecias falando a respeito do nascimento de Jesus, falando a respeito de um Salvador, de um ungido, um Messias, ungido de Deus, enviado para salvar a toda a humanidade. Então aqui Paulo, ele fala: eu sou servo de Jesus Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Versículo 3: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus, ele era da descendência de Davi, pela carne. Ele nasceu sendo filho de Maria e José, que assumiu a sua paternidade nessa vida, era da linhagem de Davi. Versículo 3, então: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 4 fala que ele foi declarado filho de Deus em poder. Isso significa que Jesus, ele foi reconhecido como filho de Deus. Ele foi declarado pelos homens como filho de Deus em poder, em razão do poder. Porque quando Jesus falava, quando ele ministrava, havia milagres, havia curas, libertações de espíritos imundos. Ele foi declarado pelos homens como filho de Deus em poder. Primeiro, ele foi declarado filho de Deus pelo próprio Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, você vê que quando Jesus vai para ser batizado, ele sai das águas e se ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem sinto muito prazer. Então Deus declarou: ele é o meu filho. E depois, no meio dos humanos, no meio dos seres humanos, ele pregou com grande poder e ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo, ou seja, conforme o Espírito de santificação, conforme pela ressurreição dos mortos. Ele foi declarado filho de Deus primeiro em poder, significa que pelo poder que ele manifestava, curando os doentes, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, dando voz aos mudos, dando audição para os surdos, perdoando pecados, realizando a multiplicação de pães. Pelo seu poder ele foi declarado filho de Deus, primeiramente pelo poder e depois pela ressurreição dos mortos. Conforme o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo, Jesus foi ressuscitado dos mortos. A ressurreição de Jesus declara que ele é o Filho de Deus. Quando você vê os milagres que ele operou e quando você vê que ele ressuscitou dos mortos, ele se levantou, ele se ergueu dentre os mortos, ele não ficou vencido pela sepultura, mas o Espírito Santo o levantou e o levou novamente ao céu. Isso mostra que ele é o Filho de Deus. A ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus, mostra que a morte não o derrotou, que ele é o dono da vida, ele é a vida. Ele mesmo disse em João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E é por ele pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé
entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui Paulo fala, é por Jesus que nós recebemos a graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido recebido de Deus. Nós não merecíamos receber um favor. Qual foi o favor que Deus fez por nós? Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Esse foi o favor que ele nos fez. E o nome desse favor é graça. Graça é receber um favor não merecido de Deus. Nós não merecíamos, mas ele morreu em nosso lugar para nos trazer vida eterna. Então é por meio de Jesus, versículo 5, é pelo qual, por meio de Jesus, recebemos a graça, recebemos o favor imerecido de Deus, recebemos a salvação. O favor imerecido é a salvação. E essa salvação vem pela graça, que nos foi dada de graça, porque ela foi dada para nós pelo amor que Deus tem a nós. Ele derramou a sua graça. E é por meio de Jesus, no versículo 5, que Paulo diz: foi por meio de Jesus, foi pelo qual recebemos a graça da salvação e o apostolado. Ou seja, nós recebemos a salvação e também a missão. A salvação é a graça. Todos nós somos salvos pela graça. E ele recebeu como propósito o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo fala, eu recebi isso, a graça, que é a salvação, e a missão, o apostolado, para a obediência da fé, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Eu fui chamado para a graça, para a salvação e para o apostolado, que é a missão, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Eu não fui chamado, Paulo está dizendo aqui, para exercer o apostolado para o meu próprio benefício, para eu poder receber riqueza, honra, dinheiro, fama e poder em cima das pessoas que seguem a Jesus. Não, não, não. Por meio de Jesus, nós recebemos a graça, recebemos a salvação e o apostolado, o propósito de sermos mensageiros de Jesus para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, para ser obediente à fé que Jesus ensinou, a fé de anunciar o nome dele entre todas as gentes, pelo seu nome, entre todas as gentes, para ser um apóstolo, um mensageiro que fala sobre Jesus para todas as pessoas pelo nome de Jesus, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então aqui ele fala nós, entre as quais, essas pessoas que foram aqui, que para receber a graça, entre todas as gentes, para quem Paulo deveria pregar a mensagem, inclui a nós, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você percebe aqui, nesse texto, que Paulo escreveu essa carta para os romanos, mas essa carta atravessou séculos e chegou até mim, chegou até você, e nós podemos ouvir a respeito desses ensinamentos, a respeito de Jesus, por meio dessas cartas que Paulo escreveu. Agora no versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 7, Paulo se dirige aos romanos, dando a eles, saudando a eles com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O interessante no versículo 7 é que ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Esse ponto ele diz: vocês são amados de Deus. E hoje essa palavra se aplica a mim, se aplica a você. Nós somos amados de Deus. Nós fomos chamados para sermos santos. E o que significa santo? A palavra santo significa separado. Nós fomos separados. Nós somos santos para viver em uma vida
que é novidade de vida, em que refletimos a glória de Deus sobre nós. Ser santo significa estar separado para Deus. Agora o verso 8. Primeiramente, eu dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então aqui Paulo começa dizendo para os romanos que ele dava graças a Deus por Jesus Cristo sobre eles, porque eles estavam sendo conhecidos pela fé que tinham em Jesus. Versículo 9: Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então você vê aqui que Paulo, ele escreve para os romanos e ele fala que ele ora, pedindo a Deus para ter uma ocasião, uma oportunidade, uma chance de estar com a igreja de Roma. Paulo, ele ora aqui, dizendo: espero por uma oportunidade para estar com vocês. Versículo 11: Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aqui nós vemos que Paulo fala sobre o desejo de ver os romanos e de compartilhar um dom espiritual, falar a respeito de algum dom espiritual. Paulo, aqui no versículo 11, quando ele diz: Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, fala que o assunto que ele tinha para falar com os romanos era um assunto relacionado ao assunto espiritual. Ele queria comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Ou seja, ele queria falar a respeito do reino de Deus, das coisas que Deus estava fazendo para trazer conforto para os romanos. Versículo 12 esclarece 11: Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aqui no verso 12 ele fala para que ele pudesse, reunido com a igreja, receber o conforto e o consolo de Deus pela fé mútua. Ou seja, nós precisamos andar em comunhão. Muitas pessoas dizem que não há necessidade de estar em uma igreja para servir a Jesus. Mas esse texto mostra o oposto. Mostra que Paulo desejava estar entre os irmãos para que recebesse pela fé mútua, uma troca. Participar de uma igreja é importante para que você possa conversar com os irmãos, para que você possa realizar pela fé mútua a troca da oração de uns pelos outros, o compartilhamento da fé em Jesus, trazendo força para aqueles que seguem a Ele. Agora o versículo 13: Eu não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo aqui fala do desejo de visitar os romanos e que ele queria ter algum fruto, ou seja, algum benefício, alguma troca dessa relação com os irmãos de Roma, como também porque ele já tinha estado entre outros povos. Paulo visitou muitas igrejas. E aqui ele está dizendo que ele também queria visitar os romanos. Versículo 14: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15: E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Versículo 16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que no versículo 14, Paulo fala que ele é devedor.
ele fala que ele tem uma dívida, ele fala que ele tem um débito, tanto com gregos quanto com bárbaros, tanto com sábios quanto ignorantes. Tem muitas pessoas que pregam a Jesus e se julgam credores. Eles não acham que são devedores. Eles acham que têm crédito, que só porque pregam Jesus têm o direito, e direito, e direito. Direito a muitas coisas, inclusive riquezas ao custo do dinheiro que deveria ser usado para e exclusiva dedicação ao ministério. Mas eles são credores de muita coisa. Mas Paulo, ele fala: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele fala que a dívida, quando ele fala que ele tem um débito, o débito ele se sente devedor de falar sobre Jesus. E ele fala aqui no versículo 15: e assim, quanto está em mim, o que está dentro do meu coração, é que eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que dizem assim: eu estou pronto para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa, pelo amor de Jesus. Eu estou pronto, eu estou pronto. Outro dia, uma pessoa que estudou juntamente comigo no seminário mandou uma mensagem particular dizendo: meu irmão, estou sentindo que Deus tem um chamado para mim na América. Gostaria que você me ajudasse com ofertas, que você me ajudasse com o que for possível, com passagem, com roupas, com alguma coisa, pois eu sinto chamado para a América. Mas Paulo, ele fala aqui no versículo 15: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo fez 3 viagens missionárias. O livro de Atos dos Apóstolos relata todas as 3 viagens que Paulo fez. Paulo, no meio dessas viagens, passou por vários momentos difíceis. Ele relata na carta que ele escreveu para os Filipenses. Quando você abre a carta que ele escreveu para os Filipenses no capítulo 4, Paulo fala que ao longo do seu ministério, das missões, ele passou por fome, ele passou por nudez, ele passou por momentos de sede, mas ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é muito conhecido. É Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mas as pessoas tiram esse versículo do contexto. Se você ler os versículos anteriores, Paulo fala que já aprendi a viver com fome, a ter fartura, já passei pela fome, já passei por várias situações, e depois que ele fala de tudo que ele passou, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, poder fazer todas as coisas naquele que nos fortalece significa ter a graça de Jesus para passar por cima de todos os desafios e mesmo assim permanecer como servo. Como ele falou aqui no versículo número 1, que Paulo, servo de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eu estou pronto. Elas dizem que estão prontas, mas estão prontas para a Europa, para os Estados Unidos. Elas estão prontas, mas será que estão realmente prontas? Paulo fala: eu sou um servo de Jesus Cristo. E aqui no versículo 14, ele fala que eu sou devedor. Eu não sou o credor, o que tem muito crédito, mas eu tenho uma dívida, tanto com gregos quanto com bárbaros, com todas as pessoas, com sábios e com ignorantes. No versículo 15: e assim, sendo devedor, sabendo da minha dívida, de falar a respeito de Jesus a todos, quanto está em mim, eu estou pronto também para vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo estava pronto
para ir em todo lugar em que Jesus o enviava, não para o lugar em que ele queria. Ele era servo e ele sabia que era devedor a todos, todos. Versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Voltando aqui no versículo 14, inclusive, as pessoas dizem que são devedoras de pregar o evangelho, mas não pregaram nem para o vizinho de porta, nem para o colega de trabalho, nem nem fizeram uma ação de evangelização na própria cidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus fala com seus discípulos, dando as últimas ordens, ele fala: vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. Então Jesus fala: vocês vão começar na cidade de vocês. Vocês vão começar falando para as pessoas da cidade de vocês. Depois vocês vão para a Judéia, vocês vão aumentar o alcance, vão falar para o seu país, o seu estado. Depois vocês vão falar para um país vizinho, uma região próxima, Samaria, e depois vocês vão para os confins da terra. Mas tem muitas pessoas que elas ditam os lugares que elas foram chamadas. Elas escolhem, dizem qual lugar que foram chamados. Mas aqui no versículo 15: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Tem pessoas que não pregam nem para o vizinho, nem distribuíram folhetos na rua da sua cidade, mas dizem que estão prontos para a missão na Europa, nos Estados Unidos. Versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Tem pessoas que têm vergonha. Eu sair pelas ruas distribuindo folhetos, pessoas olhando para o folheto e dizendo assim: ei, esse folheto é de Jesus? Então você está vivendo, você acha que Jesus existe? Pessoas que têm vergonha de distribuir um folheto, mas que dizem que tem um chamado para o exterior, mas para lugares como Europa e Estados Unidos. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seguir a Jesus não é pedir um carro novo, uma mansão, uma casa nova, um casamento, uma faculdade. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Jesus é que Cristo morreu e deu o seu sangue para perdoar os pecados, para que todo aquele que recebê-lo como Salvador seja liberto, seja justificado, seja limpo dos seus pecados e possa ter a religação com Deus. Esse é o Evangelho, a boa notícia de Cristo, a salvação da alma de todo aquele que acredita e segue a Jesus. Então ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, da boa notícia que Cristo trouxe para nós, que agora recebemos o perdão dos nossos pecados. Isso é o poder de Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que o sangue derramado na cruz salva do pecado, recebe esse poder de receber a salvação. Agora o versículo 17: porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então o verso 17 diz: porque nele, em Jesus, se descobre, se tira o cobertor sobre qual é a justiça de Deus. Então, se a justiça de Deus estava coberta, tinha uma coberta que não sabíamos o que era a justiça de Deus, quando nós conhecemos Jesus, em Jesus, porque em Jesus se descobre, se tira o cobertor e se percebe
se vê claramente qual é a justiça de Deus, de fé em fé. A justiça de Deus consiste em que todo aquele que receber a Jesus recebe o perdão dos pecados. Essa é a justiça de Deus. Então, em Jesus se descobre, se tira o cobertor e se conhece qual é a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que fé é essa? Nós precisamos ter a fé em Jesus hoje, e a fé de Jesus amanhã, e a fé de Jesus depois de amanhã, e a fé de Jesus durante o nosso dia. Fé em Jesus, quando recebemos uma tentação para uma mentira. Tentação. A fé de vencer a tentação de sonegar imposto, a fé de vencer a tentação de ser infiel no casamento, a fé de vencer a tentação de ficar com o troco que foi dado a mais. A fé vai de fé em fé. Durante o nosso dia, a fé em Jesus, eu sou um salvo em Jesus, eu sigo a Jesus, faz a pessoa manifestar a sua fé. Então, em Jesus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Muitas vezes é difícil de você ser justo. Muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de pagar todos os impostos. Quando você ouve uma notícia de que existe um rombo enorme nos cofres públicos, a pessoa pensa: por que eu vou pagar os impostos? Mas o justo viverá da fé. Eu tenho fé em Jesus. Se eu tenho fé em Jesus, a minha salvação está em Jesus, então eu vivo por Jesus, então eu vou pagar todo o imposto. Mesmo que eu veja a notícia de todo o rombo nos cofres públicos, porque Jesus ensinou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o justo, ele viverá da fé. Agora o versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. 19: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então, Paulo está dizendo: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Impiedade é maldade. Então, do céu vem a ira de Deus. É do céu que vem o castigo de Deus. É do céu que vem toda a ira, o castigo de Deus sobre toda impiedade e toda injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Toda pessoa que pratica maldade, toda pessoa que pratica injustiça, toda a impiedade, toda a injustiça dos homens que detêm a verdade, eles param a verdade. Eles param a verdade para pregar o que é injusto. Eles param a verdade para pregarem o que não é correto, para pregarem uma injustiça. A injustiça, muitas vezes, é algumas pessoas conseguirem muitos privilégios em nome de Deus, em nome de Jesus, justificando o sofrimento da igreja e recebendo honra, fama, poder, riqueza, dizendo que porque eles anunciam Jesus, eles merecem receber tudo isso, enquanto que a igreja deve sofrer e pagar o sofrimento de Cristo na cruz. Existem essas pessoas que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Mas a impiedade e a injustiça dos homens, que param a verdade em injustiça, que escondem a verdade em injustiça, também alcança aqueles que dizem: não tem problema se você beber só um pouquinho, não tem problema se você fumar só um pouquinho, não tem problema se você assiste um vídeo pornográfico só de vez em quando, não tem problema se você
mente só uma outra vez. Às vezes, você tem que mentir, não é mesmo? Não tem problema se você usa uma roupa muito justa, decotada, se você provoca a atenção de muitas pessoas porque você não cuida da forma como você se veste. Não tem problema, afinal, você é dono do seu nariz, você é dona do seu nariz, você pode fazer o que você quiser. Deus ama todo mundo. Deus não se importa com a forma como você vive. Se você não mudar a sua vida, ele é pai, ele recebe todo mundo mesmo, ele recebe todo mundo do jeito que está e você pode continuar a viver a sua vida do jeito que você quiser. Tudo isso é impiedade e injustiça. É a impiedade, é a maldade e é a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles param a verdade e pregam as suas mentiras. Agora, Deus está dizendo no versículo 18, Paulo está dizendo aqui, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, que param a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então o versículo 19 está dizendo, porque o que você pode conhecer a respeito de Deus, neles se manifesta os próprios mentirosos, os próprios ímpios, os próprios injustos. Neles mesmos se manifesta a justiça de Deus. No coração deles eles sabem que eles são mentirosos. No coração deles eles sabem que o que eles pregam não é verdade. No coração deles, quando eles olham para o que eles estão fazendo, eles carregam a culpa, eles sabem que o que eles estão fazendo não está certo, porque Deus lhe manifestou. Deus toca no coração do ser humano e fala o que está sendo errado no coração deles. Agora o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O versículo 20 está dizendo: esses que escondem a verdade em impiedade e injustiça, quando eles olham para a natureza, eles olham as coisas invisíveis de Deus, elas se revelam desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Você pode entender e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quando eles olham o céu, quando olhamos a terra, quando olhamos tudo que foi criado, as estações do ano, a mudança do dia para a noite, a mudança da noite para o dia, as 24 horas, a virada dos meses, a virada dos anos, os mares, tudo que nós vemos, com toda a organização que existe na natureza, revela que Deus existe. Revela que Deus coloca as coisas na natureza tudo em ordem e que a ordem que Deus colocou na terra não pode ser mudada pelo homem. Nós não podemos mudar o verão para o tempo do inverno. Se nós quiséssemos trocar o verão pelo inverno, nós não teríamos esse poder, nós não temos esse poder. Nós não temos a força de mudar a verdade de Deus. Deus criou aquele tempo para ser inverno. E quando chega aquele tempo, aquele mês, você sabe que aquele período vai ser de inverno. Chega um tempo que é de verão. Você sabe que aquele tempo vai ser o verão. Deus estabeleceu a sua verdade. Ele estabeleceu as coisas na natureza, ele estabeleceu as regras da natureza para que as coisas sejam como ele determinou. E quando as pessoas olham para a natureza e veem tudo que foi criado por Deus na sua grandeza, na sua majestade, e que nós não podemos alterar aquilo que Deus criou, porque ele criou pelo seu soberano poder, eles entendem o que é verdade, o que é mentira, e Deus se revela
no coração, mostrando que o que eles pregam é mentira, e também mostra, pelo que é visto na terra, que Deus estabeleceu as coisas conforme a soberania dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas o que eu estou aqui expondo nessa leitura e essa exposição aqui da Bíblia, aqui, essa interpretação da Bíblia, é que Deus ele manifesta a ira dele, revelando para quem prega a injustiça no próprio coração de quem é mentiroso, que ele é um enganador. Eu estou querendo dizer aqui que o que é enganador, ele sabe que é um enganador, porque Deus se revela para o próprio enganador e mentiroso, e ele também mostra pela natureza: olha aqui, eu criei os céus, eu criei a terra, eu criei tudo isso. Então, tenha respeito, considere o meu poder. Agora, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, porque, tendo conhecido a Deus, ou seja, eles conheceram a Deus, eles leram a palavra de Deus, eles recebem o conhecimento de Deus, eles conheceram a Deus, mas eles não o glorificaram como Deus. Eles não trataram Deus com glória. Eles trataram a eles próprios com glória. Eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem deram graças a Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, em suas falas, eles se perderam, se tornaram vãos. Desvanecer é tornar-se sem valor. Eles se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, ficou carregado de trevas. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui no versículo 23, ele está dizendo que algumas pessoas mudaram a glória de Deus, incorruptível, e colocaram a glória de Deus na imagem de um homem corruptível. Criaram imagens de escultura e dizem: adore a esses homens, adore a Pedro, adore João, adore José, adore Maria, adore essas imagens. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível. A justiça de Deus está em Jesus. Não está em nenhum homem corruptível. E alguns ainda fazem imagens de aves, fazem imagens de quadrúpedes e de répteis. Fazem imagens. Existem muitas religiões que fazem imagens de serpentes, de cobras, de bois, como ídolos, como se fossem deuses. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo em si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, pelo que também Deus os entregou às concupiscências. O que é concupiscência? É o desejo de praticar o pecado. Já que eles não honraram a Deus, Deus os entregou para praticarem o pecado do seu coração, para a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual que é a verdade de Deus? Somente por meio de Jesus nós podemos ser salvos. E todo aquele que vem até Jesus deve seguir os mandamentos de Jesus. Mas eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus em mentira significa: você pode fazer o que você quiser.
em Jesus você pode receber tudo o que você quiser. Existe uma doutrina atualmente que prega que em Jesus, quando você recebe Jesus, você fala que você quer Jesus, você pode continuar fazendo todos os seus pecados, porque desde que você fale que você aceita Jesus, automaticamente você está perdoado dos seus pecados atuais e dos seus pecados futuros. Significa, eu só preciso falar, Jesus, eu quero o Senhor, e posso continuar a beber, a fumar, a prostituir, a assistir pornografia, a mentir, a sonegar imposto, a enganar, porque afinal eu aceitei Jesus. Então, se eu aceitei Jesus, eu já recebi todos os todo o perdão dos meus pecados. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa mentira é a mentira que tem sido pregada em muitas igrejas. Basta você receber a Jesus. Basta você dizer que você quer Ele. E então você pode seguir a sua vida, porque quando você abriu o coração, você já é dele. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura. Eles honraram e serviram mais a criatura. Honraram e serviram mais a sua própria vontade. Amaram mais a si mesmos, a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então, o versículo 26 está dizendo: quando essas pessoas dizem que basta você aceitar a Jesus com o coração e isso já garante o perdão e você pode fazer tudo o que você quiser, então Deus os abandonou e os entregou às suas paixões infames. Deus, ele quer derramar o Espírito Santo em nós para nos purificar e nos ajudar a vencer o pecado. Mas como essas pessoas mudaram a verdade de Deus e adoraram mais a criatura e adoraram mais a si próprios, então o 26 fala: Deus os abandonou às paixões infames. Deus os entregou. Já que vocês querem fazer o que vocês querem, então vocês podem fazer o que vocês querem. Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então, as mulheres que passam a ter paixões por outras mulheres, o lesbianismo passa a ser justificado, porque se a pessoa aceita Jesus, ela já está salva. Mas Paulo está dizendo, não é assim. Quando a pessoa diz isso, foi Deus que abandonou a pessoa e disse, então faça o que você quiser. Mas a vontade de Deus é que a pessoa receba o Espírito Santo e vença o lesbianismo. Aí o versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, o homossexualismo também é pecado. Mas essa verdade de adoração da criatura, essa verdade, que na verdade é uma mentira, de que depois que você aceitou a Jesus, Jesus já te recebeu e você já foi perdoado e você pode continuar a fazer tudo o que você quiser, faz com que Deus entregue essas pessoas para que vivam o seu homossexualismo, a sua vida, como se tudo estivesse bem. Ou seja, eles, por honrarem mais a si próprios, Deus os entregou a essa paixão. Os entregou para fazerem o que quiserem. 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, como eles não se importam de se entregar para Deus, de ter conhecimento de Deus, de fazer a vontade de Deus, então Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade.
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, essas pessoas que adoram mais a criatura não se importam de conhecer a Deus. Deus os entrega para praticarem tudo o que quiserem. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas vão caindo na sua vida moral. Elas começam a ficar carregadas, como diz o versículo 29. Eles ficam cheios de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, depois caem na avareza, na maldade, na inveja, no homicídio, na contenda, no engano, na malignidade. São murmuradores, reclamam dos pais, reclamam de tudo. São detratores, pessoas que falam mal uns dos outros, querendo derrubar, destruir o próximo. Aborrecedores de Deus, injuriadores. Injúria significa ofender outras pessoas. Nós temos visto os injuriadores, pessoas que xingam as pessoas em razão da cor da pele, em razão da condição financeira, em razão do lugar em que moram, em razão de tantos critérios. Se eles ficam injuriando as pessoas, são soberbos, têm o nariz em pé, são presunçosos, acham que são melhores, são inventores de males, inventam mentiras, são desobedientes ao pai e à mãe, desonram, desrespeitam os pais, são nécios, nécios significa que são tolos, são infiéis nos contratos, não pagam as suas dívidas, assumem, compram, mas não pagam, dão golpes na internet, enganam pessoas que não estão atentas, sem afeição natural, não têm consideração e respeito ao próximo, não honram a ninguém, passam no trânsito como se fossem os únicos que são os donos das ruas, os donos da pista, são irreconciliáveis, sem misericórdia, não têm misericórdia, amor no coração por ninguém, os quais, conhecendo a justiça de Deus, ou seja, eles sabem o caminho certo, eles sabem que estão errados, mas eles não se importam em conhecer a Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas eles também consentem aos que as fazem, eles concordam com todo mundo que faz o que eles fazem. Então essa é a leitura de Romanos, capítulo 1. Se você quer ser um servo de Jesus Cristo, você não pode adorar mais a criatura, não pode adorar mais a si mesmo, não pode querer fazer a própria vontade. Ser um servo de Jesus é conhecer a respeito de Jesus, é conhecer a respeito da vontade de Jesus, é seguir a Jesus. É isso que vai preparar a pessoa para que possa ouvir e receber de Deus qual é o seu chamado. Essa é a leitura de Romanos, capítulo 1. Deus abençoe a sua vida grandemente. E agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem que traz uma revelação. A revelação é a de que Deus amou o mundo de tal maneira que, vendo que nós temos tantos pecados, que a humanidade tem tantos pecados, ele se compadeceu de nós e ele enviou Jesus para dar a sua vida na cruz e o seu sangue para nos dar uma chance. Todo aquele que aceita Jesus e muda o seu caminho, querendo conhecer a respeito de Deus e seguir a Ele, pode receber a reconexão com Deus, a religação com Deus. E para você ser religado a Deus, está aqui na tela a oração de confissão, onde você pode confessar a Jesus para ser o Senhor da sua vida, onde você pode receber a Jesus como Salvador da sua vida, aquele que salva você dos seus pecados, onde você pode receber o Espírito Santo para guiar você até o céu. Se você buscar conhecer a Deus todos os dias, o Espírito Santo vai mostrando para você e te ajudando
a vencer o pecado para seguir o caminho para o céu. E, fazendo isso, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Então, agora, venha para Jesus. Essa é uma decisão que é sua, mas é a melhor decisão. É a decisão que leva você para o céu. Então, a oração de confissão. E se você tem andado no homossexualismo, no lesbianismo, saiba que Deus tem o Espírito Santo para libertar você. Se você tem andado em prostituição, em malícia, em pornografia, enganando nos contratos, de repente dando golpes na internet, enganando pessoas, fazendo coisas erradas, Deus quer que você mude de vida. E Ele quer que você se entregue a Ele de coração e tenha vontade de conhecer a vontade dEle, para que você seja um servo dEle e seja um chamado para fazer a vontade dEle na terra e ter a vida eterna no céu. Então, aqui está a oração de confissão para que você que quer aceitar a Jesus. Isso é uma questão de livre-arbítrio. Mas se você realmente quer, se você quer seguir a Jesus, você pode receber a Jesus. E você pode ter essa reconexão com Deus e ter a vida eterna com Jesus, para se arrepender dos pecados e andar no caminho certo, no caminho da luz. Faça essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus, reconheça, tenha fé em Jesus, porque nós lemos ali que é de fé em fé que o justo vive, o justo viverá da fé. E se você, de repente, estava meio cambaleante, ore ao Senhor, peça ao Senhor que dê força para que você prossiga seguindo a Ele. Agora você que ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja, procure conhecer a respeito da vontade de Deus, para que você possa conhecê-lo e segui-lo. Tenha a disposição de ser um servo, de ser uma serva de Deus, de Jesus Cristo. E você receberá o chamado e você terá vida eterna. Vença o pecado. Vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Romanos capítulo 1 e eu peço pelo meu irmão, pela minha irmã que está acorrentado a um pecado de prostituição, de adultério, de mentira, de avareza, de infidelidade nos contratos, de ira, de contenda, de conflito dentro de casa, dentro da família. Eu peço que o Senhor agora venha confirmar a libertação desse teu filho e dessa tua filha, e que o Senhor venha derramar a plenitude do Espírito Santo, para que esse teu filho, essa tua filha receba a santidade e vença o pecado. Peço que o Senhor abençoe e liberte essa pessoa que está presa, acorrentada ao homossexualismo, ao lesbianismo, de repente, Deus, a pensamentos errados quanto, glórias a Deus, a sua identidade, pensando, glórias a Deus, erroneamente, que Deus errou, glórias a Deus, quando criou ela, quando criou ele. Eu peço que o Senhor remova toda a confusão da mente e que o teu Espírito Santo dê clareza para que essa pessoa seja liberta e ande na tua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam libertos em nome de Jesus para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Hoje e sempre, amém e amém. Siga firme com o Senhor. Remova o mal do seu coração. Dobre-se diante do Senhor. Peça misericórdia, ajuda a Ele. Peça ao Espírito Santo socorro, ajuda. Leia a palavra. Quando você for tentado, diga: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu guia, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me dá força. Peça a Deus. Declare a vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Deus deu o Espírito Santo a você. Repreenda o mal. Seja perseverante. Seja um
combatente contra o mal. Não aceite o pecado na sua vida. Deus nos quer santos, retos, puros e justos. Mas o justo viverá da fé, e viverá de fé em fé. Tenha sempre fé, muita fé. Receba hoje e agora muita fé. Em nome de Jesus, Deus abençoe, amém. E sempre dê glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga mais vezes glória a Deus. Glória a Deus. Agradeça por tudo que você tem recebido e diga mais vezes glória a Deus. Quanto mais você glorifica, mais o inimigo não fica. Ele foge quando você glorifica a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.